Eclesiastes. Não aproxima a primeira. Aí, ó. Vou ler aí, ó. Tá vendo aí? Ó. Valente na guerra, assim foi Josué, seu nome é Yaush, filho de Num, sucessor de Moisés, no ofício profético. Ele que fazendo jus ao nome, ó, fazendo jus ao nome, mostrou-se grande para salvar os eleitos. No rodapé tá assim. Josué, Yausha, significa Yau salva. Tá vendo aí, irmãos? Tá vendo? O hebraico faz que foi formado para ser, no seu tempo, grande salvação para seus eleitos. Foi colocado lá para ser salvação para eles, para ser o libertador deles e introduzir eles na terra de Canaã. Seu nome era Yausha. Na nossa Bíblia está Josué. O que tem a ver agora Josué com Jesus? Tá vendo a confusão que eles fazem? Para o Velho Testamento, a palavra Iod, Re, Vav, Shin, aí eles colocou Josué. Para o Novo Testamento, eles colocou Jesus. O que tem a ver Josué com Jesus? Nada. Isso tudo é confusão para não deixar você chegar ao verdadeiro nome, que é Yausha. Então, beleza. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Ele foi salvação para eles, libertação e salvação para eles. Yausha, no Velho Testamento. E o nosso Salvador também. Ele é o nosso Salvador. O Eterno salva por meio dele. Por isso que seu nome tem que terminar com a palavra Shá, que significa salvação. No hebraico, a palavra Shá significa salvação. Agora presta atenção, irmãos. Os pastores, quando eu congregava na Assembleia de Zeus, eles falavam para mim que o nome Jesus significa salvação. Eles falavam para mim que o nome Yehoshua significa salvação, que significa Javé é salvação, Iavé é salvação, Jeová é salvação. Eles falam que contém a palavra salvação no nome Jesus. Eu quero desafio qualquer pastor, qualquer teólogo a provar para mim que aonde tem a palavra salvação no nome Jesus. Em qual língua e em qual idioma? No hebraico, Zuz significa cavalo. No grego, significa porco. Daqui a pouco eu vou mostrar. No latim também significa porco. Em nenhuma língua, Zuz significa salvação. Jesus não significa salvação em nenhuma língua do mundo. Não é só do Brasil, não, do mundo. Não existe um idioma em que o nome Jesus significa salvação. Prova para mim, eu quero ver eles provar. Ninguém prova, porque Jesus não significa salvação. Jesus significa, isto é porco, isto é um suíno, um javali. Então, qual é o nome que significa salvação, Romilson? É Shua. Shua não significa salvação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, irmão, nós temos que ter, agora, vou pegar agora a parte aqui, ó. Nós temos que ter conhecimento dessa parte aqui. Iod, Re, Vav. Iod, Re, Vav, Re. Iod, Re, Vav. Ial. Nós temos que conhecer o nome do Eterno. E temos que ter o conhecimento dessa palavra, desse restante aqui, ó. Nós temos que ter o conhecimento exato disso aqui, ó. O que isso aqui significa? Isso aqui significa chá. Por quê? Se eu conheço o nome do Eterno, basta eu juntar o nome do Eterno com a palavra chá. Quando eu junto o nome do Eterno com a palavra chá, o nome do Eterno é Ial. E junto com a palavra chá, significa então, qual que é a pronúncia que eu tenho? Yausha. Yausha. Aí eu formei o nome do Filho do Eterno. Por quê? Porque essa palavra chá, ela significa salvação, salvador. Não está escrito lá? Coloca o meu nome de Yausha nele, porque ele será o salvador. O nome do Machia traz a palavra salvação, porque ele veio e foi para isso, foi para salvar os pecadores, salvar nós. Então, o nome dele tem que trazer esse significado de salvação, libertação. Não é Jesus que significa porco, suíno, javali, não. Jesus significa porco, suíno, javali. Não traz a conexão, a conotação de salvação, o significado de salvação. Não traz. Então, agora, o que acontece? Eu vou colocar aqui agora, por exemplo, se o irmão tiver aí, o irmão pode colocar aí o dicionário Armstrong, né, lá, que traz o significado da palavra chá. E vai falar Isha. Isha. No hebraico, Isha significa. Aí, ó, aproxima para nós ver. Isso aí é um dicionário que os pastores usam, que os padres usam. Sabe que eles não vão aí, não? Olha lá, o número lá, 3.467, no parágrafo 3.467. A palavra Isha. Mas, na verdade, não tem nem aquele lá, não. Aquele lá eles acrescentam por conta deles. A palavra é Isha. Isha. Tá vendo? Strong. Isha. Como é que se escreve ela? Tá lá embaixo, lá. Vou escrever ela aqui agora, aqui para os irmãos, aqui, ó. Vou escrever ela aqui, pera aqui, ó. Ó.
Deixa apagar aqui, ó. Tá vendo? Aqui, no cantinho. Isha. Aqui, se eu colocar ela aqui, ó, o iode aqui, se eu colocar o iode aqui, ó, essa letrinha aqui, vai ficar Isha. Essa palavra Isha significa salvação. Se eu tirar essa letrinha aqui também, continua significando salvação do mesmo jeito. Salvação, Salvador. Viu aí? Eu provei no dicionário. Se o irmão tiver também as outras figuras que trazem o significado de salvação, pode colocar na tela, igual esse dicionário aqui que eu separei aqui, o documento desse dicionário em hebraico aqui. Eu separei e pus aí para nós ir mostrando. Vamos deixar para depois. Coloca então, se eu tiver achado. Deixa eu ver. Pode aproximar aí, ó. Aí, ó. Isso aí, essa Bíblia aqui que eu tenho aqui, ó. Bíblia Teb. Tá vendo o rodapé dela? Yahshua, é o nome do Mashiach aí. Significado é salvação. Tá vendo aí então, né, irmãos? Aí, ó. Então, o nome do Mashiach tem que conter... Daqui a pouco nós vamos mostrar mais documentos aí com a palavra chá. O nome do Mashiach tem que terminar com chá. Não é com chua. Chua significa choro. Choro, gritar, clamar. Chua significa choro, gritar, clamar. Daqui a pouco... Não, se o irmão quiser até colocar na tela, ele pode colocar, irmão. Choro, para os irmãos verem. Deixa eu beber uma arma aqui. Choro significa, aliás, Shua, porque tem, o nome do Salvador é Yeshua, terminando com Shua. Não, olha aí, ó, no dicionário, o que significa Shua? Olha lá, olha lá, 7.773, o parágrafo de Strong. Shua significa chorar. Então, se você falar que o nome do Salvador é Yahushua, você está falando Yahu chora, Yahu está chorando. Está fora. Tem uma passagem que quando Moisés chora para poder entrar na terra de Canaã, ele chama Josué, Yahusha, ele chama ele de Yahushua, porque Moisés estava chorando querendo entrar. O Eterno falou, não adianta chorar que você não vai entrar. Você não vai entrar. Está chorando, chegou a chamar, colocou o nome de Josué, Yahushua, para mostrar que ele estava chorando, clamando. Aí o Eterno falou, você não vai entrar. Vai lá e me chama. Yahusha. Aí o Eterno já não falou. Vai lá e me chama Yahushua. Não. O Eterno corrigiu e falou. Vai lá e chama para mim Yahusha. Porque ele é quem vai dirigir esse povo e vai introduzir esse povo na terra de Canaã. Por isso que aparece lá no livro de Juízes e no livro de Deuteronômio a palavra com o nome Yahushua. É Moisés chorando para entrar na terra de Canaã. É ele chorando a morte de Josué, Yahush, quando ele morre. Aí aparece a palavra Yahushua, que significa choro, clamor. Mas aí o Eterno corrigiu Moisés e falou, você não vai entrar, vai lá e chama para mim Yahusha, que significa que Yahu é a salvação. Então, irmãos, tem até deixa eu ver se eu acho aqui, vou pegar aqui. Tem um vídeo que quando eles vão prender Yahusha, o soldado romano chega e fala, Nazareno, Yahusha, o Nazareno. É a passagem do filme na hora que ele está orando no Getsemane. Aí os soldados chegam para poder prender. Eles chegam procurando Yahusha. Aí eles perguntam, qual de vocês é Yahusha, o Nazareno? Ele fala em hebraico, Yahusha, Nazareno. Vou colocar o vídeo aí. And 1,000, 10,000, and 1,000,000, and more. We will do this. Message will not die. Drop your weapon! Which of you is Yoshua of Nazareth? Which of you is Yoshua of Nazareth? Então, o que acontece, irmãos? O nome do Filho do Eterno é Yahusha. Todo nome que termina com Shua, sai fora. Terminou com Zuz, sai fora. E se não tiver o nome do Pai nesse nome, sai fora. Por quê? Porque o nome do Filho é um nome teofórico. O que é um nome teofórico? Um nome que tem origem em outro nome. O nome do Filho
é obrigado a conter o nome do pai. Senão, não é o nome do filho. É um nome falso. É um nome criado pela mente humana. O Eterno não aceita nenhum nome criado pela mente humana. Paulo chamou isso de fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está colocado, o qual é Yahshua Mashiach. Ele estava querendo iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outro com o nome de Apolo e outro com o nome de Pedro. Paulo falou, pode parar, esses são outros fundamentos. Ninguém pode pôr outro nome, outro fundamento, além daquele que o Eterno já colocou. Fundamento do templo, da igreja, é Yahshua. E aí o que acontece? Eu mostrei um vídeo muito tempo atrás, que quando o Eterno criou Adão e Eva, eu mostrei que Adão, ele representava o filho do Eterno. Por isso que fala que tem o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é que ele foi feito lá no Jardim do Éden. O último Adão é Yahshua. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, fala que Yahshua é o último Adão. Ele é o último Adão. Por quê? Porque Adão lá representa ele. E Eva representa a igreja virgem. A igreja foi criada lá, Eva era virgem. E aí, quando o Eterno foi para poder criar Eva, ele trouxe um sono sobre Adão. Adão adormeceu. E aí o Eterno tirou uma das suas costelas. E através daquela costela, o Eterno edificou para ele uma esposa. Da mesma forma foi a igreja. O Eterno trouxe um sono sobre o seu filho. Ele morreu, ele passou pelo sono da morte. E depois da morte de Yahshua, nasceu a igreja. Nasceu a igreja, porque o Mashiach derramou do seu espírito para dentro da igreja. Então, a igreja nasceu de Yahshua. Eva nasceu de Adão. Um saiu do outro. A igreja saiu de Yahshua e Eva saiu de Adão. Por quê? Porque Adão e Eva representam a igreja e o Mashiach, Yahshua. Então, o que acontece? Quando o Eterno levou Eva perante Adão, ali representa o casamento, para ela ser apresentada para ele. E aí Adão virou e falou, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Gênesis capítulo 2, versículo 22. E ele falou, e ela será chamada esposa. E Adão foi chamado de esposo. Alguns vão falar assim, ele foi chamado de homem e ela de mulher. Mas eu prefiro a tradução, eu creio que é a original, que é esposa e não mulher. E esposo, não homem. A tradução correta é esposo e esposa. Por quê? Porque essa palavra em hebraico se escreve assim. O irmão vai colocar o documento na tela aí. No hebraico é ishi. Ishi. Aí aproxima para os irmãos aí. Ó. Hebraico é ish. Tá vendo lá? As letrinhas em hebraica lá. E para mulher é isha. Isha. Acrescenta só o A no final. Isha. Agora, o que acontece? A primeira letra, o I, ela representa, na verdade, essa letra aqui, ó, do nome do Eterno. O Iod, que é a letra I, Iau, essa letra aqui, ó, mostrando que o Eterno estava realizando um casamento e que ele deveria estar naquele casamento, que aquele casamento estaria sendo abençoado por ele. Iau estava no casamento. Então, a palavra S com H-I, o Shin, aqui, essa letrinha aqui, o Shin está lá. O I representa o nome do pai. O S com H representa o filho, o Mashiach. E esse Azinho aqui no final representa a esposa, a mulher, a igreja. Não sei se deu para os irmãos entender. Os três estão aí. Iau, o filho e a igreja. Na palavra Isha. Na palavra Ishi só tem o pai e o filho. Na palavra Isha tem os três. O pai, o filho e a igreja. Porque o Eterno, por meio do seu Filho, quer habitar na igreja. Quer habitar no Filho e quer habitar na igreja. Por isso que fala que Yahshua é o cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Ele é o cabeça. E o Eterno é aquele que unge a cabeça com o óleo. O óleo é o Espírito do Eterno. Então o Espírito do Eterno enche o Filho, planifica o Filho planifica a igreja. O Eterno enche o seu Filho com a sua glória, com o seu poder, e o Filho enche a igreja com esse poder. É o Filho que dá o Espírito do Eterno para a igreja. Então, por isso que fala que o óleo escorre pela cabeça de Arão. Arão representa Yahshua. E desce pela barba e passa pelo corpo. O Espírito do Eterno desce por meio da cabeça, que é Yahshua, e preenche todo o corpo, que é a igreja. Tá vendo, irmãos? Então, o que você está vendo? Agora eu pergunto para os irmãos. A palavra chá está no nome da mulher, da esposa aí, ou não está? A palavra chá está no nome da esposa
ou não está? Isha. Está no nome da esposa. Por quê? Porque Paulo falou no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, eu falo assim: quero vos apresentar como a esposa virgem a um único esposo, Yahshua o Machia. Então a igreja é a esposa e Yahshua é o esposo. Por isso que a palavra é Isha. Isha. Não é Ishua. Não é Isus. Isus, não. Tá vendo a importância de levar esse nome? Eva tinha que levar o nome do seu marido sobre si. O nome Ishi. Ela tinha que levar sobre si. Com o dela ficava Isha. Entendeu? A igreja tem que levar Yahshua. Por que Yahshua? Porque aí ela leva o nome do pai e o nome do filho no seu nome. E ela vai receber o nome da cidade santa, Yahushalã, que representa ela também. Agora viu a importância do nome? O nervo está contraindo meus pulmões, a coluna está com os nervos, aí dá até falta de ar. O nervo vai contraindo assim. Também tem um relaxante muscular aqui agora. Então veja bem, irmãos. O documento de Armstrong é Isha. Bota o documento de novo aí agora. Até o documento vai confirmar que ele foi falado lá em Gênesis. Lá em Gênesis, aí a palavra, esse A aí é um sinal maçorético, viu, irmãos? Deixa eu escrever aqui para os irmãos ver um negócio aqui. Isso aí é um sinal maçorético aqui, ó. Se coloca um sinal maçorético assim, ó. Sinal maçorético é letrinhas, vogais que eles adicionam ao hebraico para poder criar nomes e paganizar tudo e corromper tudo. Foi os maçoretos que criou isso. Não precisa de sinal maçorético. Se colocar esse sinalzinho aqui, acrescenta-se uma letra aqui na hora de pronunciar. Aí fica do jeito que tá aí, ó. Yasha. Yasha. Mas nós não usamos sinal maçorético. Nós está fora de sinal maçorético. É isso aqui, ó. A Armstrong está mostrando que o nome é esse. Isha. Esse nome significa salvação. É o mesmo nome que está lá em Gênesis 2. Viu aí, irmãos? O quanto isso é tremendo, o quanto isso é magnífico. Aí, os irmãos estão lendo. Coloca de novo, irmão. Deixa eu ver aí o que está escrito aí. Tá aí, ó. O nome do filho aí, ó. Então, para pronunciar aí, ó, tá? A pronúncia é assim, ó. Yahushalá. Tá até o nome do Eterno lá embaixo. Essa é a pronúncia primitiva aí, é assim. Bíblia perfeita. Então, agora aqui, deixa eu chegar aqui agora aqui. Uma disputa entre irmãos. Agora eu vou chegar na disputa entre irmãos. Disputa entre irmãos. As tribos de Israel eram 12 tribos, que era para poder entrar na terra de Canaã, liderada por Yahshua. Eles atravessou o Jordão e entrou para dentro da terra de Canaã. Foi liberto do Egito e entrou através de Yahshua, com Yahshua, dentro da terra de Canaã. E aí, com o tempo, foi passando, a tribo de Efraim passou a habitar do outro lado do Jordão, em outras fronteiras do Jordão. Eles atravessou o Jordão. A tribo de Efraim ficou do outro lado do Jordão de lá. E a tribo de Efraim, ela é uma tribo que quando ela entrou, ela não quis matar os filisteus que estavam lá dentro, o povo, não quis matar todo mundo. Pegou muitos deles ali, fez escravo. A ordem era matar todos eles. As outras tribos, as outras 11 tribos, cumpriu a ordem do Eterno, entrou e matou todos. Mas a tribo de Efraim, ela não quis matar. Poupou a vida deles, transformou eles em escravo. Então, o que acontece? Eu vou colocar uns documentos aí que fala de Juízes, que fala de Oséias, capítulo 7. O irmão tiver aí em ordem, o irmão pode colocar na tela aí. Sobre a tribo de Efraim. O que... Aí, ó. Esse aí é a palavra chibolete. Eu vou chegar nessa parte aí, mas nessa parte ainda que eu quero mostrar aos irmãos, não. Eu quero mostrar uma outra parte, onde fala de Oséias, do pão. Tá, pode deixar isso aí. Deixa eu dar a introdução que os irmãos vão entender. Então, o que acontece, irmãos? A tribo de Efraim não quis matar aquele povo. E aí a tribo de Efraim perdeu a pronúncia correta do hebraico. Agora eu vou falar da imersão também, vou falar do batismo agora, da imersão agora. A tribo de Efraim ficou do outro lado do Jordão, não quis matar aquele povo ali, os filisteus, pegou eles como os escravos. Pegou o linguajar deles, porque eles não falavam o hebraico puro, a língua do Eterno, o hebraico puro. Aquele povo não falava, eles falavam uma língua tipo parecido com o aramaico. Então mudava, muitas palavras mudavam, algumas palavras mudavam.
E aí, Efraim arrumou uma guerra e desentendeu com os Gileades. E aí, Jefte, se eu não me engano, o nome está lá, o líder dos Gileades, apelou com eles e virou e falou assim: vamos combater a tribo de Efraim, vamos entrar em guerra com eles. Irmãos entrando em guerra com irmãos. Tudo da tribo de Israel. Todos pertencia às 12 tribos de Israel. A tribo de Efraim era uma tribo, pertencia às 12 tribos. Essa tribo rebeliou com os Gileades, que era o resto das tribos de Israel. Aí Gileades virou e falou assim: vamos arrebentar com Efraim, com a tribo de Efraim, porque está muito ignorante e atrevido, nós vamos arrebentar com isso. Irmãos guerreando contra irmãos. E aí eles foram lá e começou uma guerra com os efraimitas, com o pessoal da tribo de Efraim. Quando o pessoal da tribo de Efraim viu que ia perder a guerra, e lá existia milhares desse pessoal, entendeu, irmão? Eles viram e falaram assim: vamos atravessar o Jordão de volta para trás, vamos correr e atravessar o Jordão. E aí, quando eles perguntam para nós se nós somos da tribo de Efraim, nós falamos que não somos. Nós falamos que nós somos da tribo de Ruben, da tribo de Benjamim, mas nós não vamos falar que nós somos da tribo de Efraim, não, porque senão eles vão matar nós, que está com raiva da tribo de Efraim, eles querem eliminar a tribo de Efraim. E aí, Jefte, o líder dos Gileades, virou e falou assim: só que tem uma. Quando nós começar a vencer a guerra, eles vão querer voltar para cá, eles vão querer atravessar o Jordão e atravessar para cá e ficar aqui na terra de Canaã junto com nós. E aqui tem milhares, para nós identificar, como é que nós vamos fazer para nós identificar que eles são da tribo de Efraim? Aí, Jefte, líder dos Gileades, virou e falou assim: eu sei como é que nós faz. Eles não conseguem falar a palavra Shabalat. Nessa tradução que o irmão pôs aí, o irmão quiser colocar ele de novo, o irmão pode colocar. Ela é dessa Bíblia aqui, ó. Aí tá falando aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Aí eles colocam Shibolet. Os pastores também falam Shibolet. Mas não é Shibolet. Tem uma página no Google Tradutor, que eu traduzi, a palavra é essa aqui, ó. No hebraico se escreve dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O hebraico aqui, ó. Isso aqui é Shabalat. Não é Shibolet, não. Aí o Google Tradutor, coloca aí, irmão. Eu coloquei no Google Tradutor, aí, ó, Shabalat, no hebraico, é isso aí, ó. Escreveu correto. Agora confere essa de baixo em hebraico e confere ela com essa aqui. Confere ela com essa aqui, ó. SH, o Shin, tá vendo? Ó, as letras hebraicas. Igualzinho essa que eu pus aí no Google, ó. Então, por que eles falam Shibolet, homens? Porque eles acrescentam sinais no Sorek, igual tá aqui, ó. Se eu colocar esse pinguinho aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esses três aqui, aí sim, aí eu tô pronunciando com sinais no Sorek que eu vou falar Shibolet. Shibolet. Aí os pastores falam, na sua Bíblia Almeida, por exemplo, Juízes capítulo 12, versículo 6, leia lá. Fala que quando eles então vieram para atravessar, Jefte falou, eles não vão conseguir falar a palavra Shabalat. Né? A Bíblia Almeida tá, eles não vão conseguir falar a palavra Shibolet. Não é Shibolet, é Shá. Shá de Ial-Shá. Shá de Ial-Shá. Eles não conseguiam falar Shá de Ial-Shá. Eles não conseguiam falar. Eles falavam Sá. Sabalat. Eles falavam Sabalat. Leia lá no livro de Juízes, capítulo 12, versículo 6. Na Bíblia original do hebraico, eles falavam Sabalat, em vez de falar Shabalat. Aí, ó. Tá aí, ó, irmão. O irmão pode aproximar aí, ó. Tá aí, ó. Vem lá. Olha lá, ó. Onde tá marcado lá. Aquele marcado último lá é Sá. O de trás é Shá, que contém o Shá aqui, ó. Do nome do Machia. Então aí tá escrito assim, ó. Eles não conseguiam falar Shabalat, mas eles falavam Sabalat. Juízes 12, versículo 6. Aí, ó. Aí é Shá. S com H. Eles não falavam S com H. Eles falavam isso aí, ó. Sabalat. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Por que eu estou trazendo isso para vocês, meus irmãos? Presta atenção aqui agora, irmão. Eles eram irmão entrando em guerra com irmão. Eles pegou o costume daquele povo que eles não quiseram matar. No livro de Oséias, não, irmãos, coloca aquela Oséias, capítulo 7, versículo 6, e Juízes, aonde fala que Efraim se misturou com as nações. E Oséias 7, versículo 6. Se você não achar, eu vou ler aqui. Aí eu leio na Bíblia aqui, se você não achar. Aqui, ó. Oséias 7. Pode aproximar, deixa eu ver o que está escrito aí. Ó, Efraim se mistura com os povos. Efraim é um bolo que não foi virado. Tá vendo aí? Estrangeiros lhe comem à força. E ele não o sabe.
também os cabelos brancos se espalham sobre ele e não o sabe. Estrangeiros lhe consomem a sua força. A força dele acabou, porque a força está na palavra chá, que significa salvação. A força está na palavra chá. Por isso que eu falei que a palavra S com H, ela representa Yahshua. Essa palavra aqui, S com H, ela representa Yahshua, o Filho do Eterno. Aproxima aí, irmãos. Aproxima aí, irmão. O que está escrito aí? Os cananeus de Jessé não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalho forçado. Aí ele não quis tirar. Aí ele aceitou o linguajar do povo e perdeu a pronúncia hebraica original. Passou a falar sá, de tanto ficar no meio deles. E não conseguia mais falar chá. Shabalat. Aí eles não conseguiam falar shabalat. Porque Efraim é bolo que queimou de um lado, assou de um lado, mas do outro não assou. Assim é as denominações evangélicas, que adotou a linguagem que veio do grego, que adotou os ídolos da Grécia, que adotou Jesus, que vem do grego. E Jesus no grego, muitos dizem, Jesus no grego não significa porco, não significa a mesma coisa. Se o irmão quiser até colocar aí, achar e quiser colocar aí, o irmão pode colocar aí. Jesus no grego é porco, é suíno, é javali. Então, na hora que foi traduzir o nome do Mashiach, o catolicismo romano adotou o porco dos gregos e colocou dentro da Bíblia. Aí, ó, tá vendo? Isso tudo é documento. Pode ir aproximando aí, pode ir mudando, irmão, para os irmãos verem aí, ó, tá vendo? Grego antigo. Zuz no grego antigo é porco, é suíno, é javali. Então, o que eu falei? Nós herdamos muitas coisas que vieram da Grécia, dos gregos. Por isso que fala fariseus, jebuseus, saduceus, tudo é homenagem a Zeus. O porco veio da Grécia, por quê? Porque eles matavam porco para oferecer para Zeus. O que Etíoque Epifânio fez? Etíoque Epifânio matou um porco em cima do altar, dentro do templo do Criador, em homenagem a Zeus. Ele colocou Zeus dentro da Bíblia e dentro da igreja. Deus é Zeus. Jesus é o porco, que veio do grego. Zeus é um ídolo grego. Ídolo grego que veio da Grécia, é o principal ídolo da Grécia. Então, a Bíblia foi agreciada. Ela está paganizada com os ídolos da Grécia e de Roma. Tá vendo, irmãos? Tudo vieram de lá, bagaceira aí, ó. Tá vendo aí? Então. Aí o Judas aí. Aproxima aí, irmão. Gastei de novo, deixa eu saber. Vocês venderam o povo de Judá e os de Jerusalém aos gregos. Vocês se vendeu o filho de vocês para os gregos. Aí os filhos de vocês adotou a língua grega, adotou muita coisa que veio do grego e perdeu a pronúncia do hebraico original. Efraim, por exemplo, foi o que fez isso. Não conseguia falar mais Shabalat. Mas por que também que eu estou falando isso para os irmãos? Irmãos, presta atenção. Eles queriam atravessar o Jordão. Vou falar do batismo agora, da imersão. O Jordão é um rio. A palavra Shabalat significa espiga, mas também significa corrente, rio, significa rio. Lá passava o rio Jordão. A palavra Shabalat significa rio. Pesquisa no dicionário que você vai ver. Eles queriam, então, atravessar o Jordão, atravessar o rio. O que o Jordão representa, irmãos? Quem foi batizado no Rio Jordão? Quem pregava o batismo de arrependimento no Jordão? Aonde se batizavam as pessoas? No Rio Jordão. João Batista, seu nome é Yauhana, pregava batismo de arrependimento no Rio Jordão. E Yahshua foi emergido no Rio Jordão. Quando se fala do Rio Jordão, se fala de batismo, se fala de imersão, porque foi lá que os apóstolos se emergiram, se batizaram. Foi lá que Yahshua foi emergido, foi batizado, foi emergido no Rio Jordão. Então, eles queriam irmãos brigando com irmão. Um grupo de irmãos falou, não, eu conheço a palavra Sabalat, mas aqueles que conheciam a palavra verdadeira, o hebraico original, que não se afastou dele, que tinha um líder que se chamava Yahshua, conhecia a palavra Shá, porque estava no seu mestre, essa palavra estava no seu mestre, no mestre deles, que introduziu eles na terra de Canaã. Mesmo depois de muitos e muitos anos, eles lembravam do nome do seu mestre, Yahshua, de onde vem a palavra Shabalat. Yahshua, de onde vem a palavra Shabalat. Eles lembravam que no nome do mestre deles tinha uma palavra, essa palavra. Então, eles não conseguem mais falar o nome do nosso mestre correto. Eles falam Yahshua. Eles não falam mais Yahshua.
Eles falam Sabalat, não fala mais Shabalat. Eles querem passar por Jordão. Traduzindo para os irmãos, olha lá a diferença de uma para outra, lá o irmão mostrando aí, ó. Tá vendo? Um é o S e o outro é o S com H. Só que o irmão está mostrando o valor numérico dessa de baixo. Essa de baixo, o valor numérico dela é 300, que é o valor numérico que representa o Filho do Eterno aí, é 300. A palavra Shin. Por quê? Porque o S com H, o Chá, representa o Filho do Eterno, 300. Por que 300? Porque Gideão, com os 300, Gideão ganhou várias batalhas com os 300. O Eterno separou, tinha lá 32 mil homens, o Eterno falou, não quero esse tanto de pessoas para ir para a guerra, eu quero, vai tirando, foi tirando. Aí o Eterno falou assim, só quero 300 para ganhar a guerra. E o líder deles era Gideão. Gideão representava Ialcha, liderando os 300. Os 300 é os vencedores. É aqueles que conhecem o seu nome, que seguem esse nome, Ialcha. Por isso que o 300, o número 300 representa os 300 Gideões. E essa palavra Shá, Shin no hebraico, a palavra Shin no hebraico representa o Filho do Altíssimo. Então o que eles queriam lá? Eles queriam atravessar o Jordão. Eles queriam ser emergidos. Traduzindo para os irmãos, trazendo o significado dessa história, eles iam ser, se eles conseguissem passar o Jordão pronunciando essa palavra Shá, Shabalat, essa palavra Shá, era como se eles estivessem sendo emergidos, passando pelas águas, no nome correto. Ia sair do outro lado para entrar na terra da promessa, na terra do descanso, no milênio. Por isso que ninguém vai entrar no milênio, agora nessa geração, sem ser emergido no nome Ialcha. É necessário conhecer esse nome para poder passar pelo rio, passar pelas águas, nesse nome que contém a palavra Chá. Quem vai ser emergido nesse nome? Quem está sendo? Não. Nas denominações é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Noutras é em nome de Jesus Cristo. Noutras é em nome de Yehoshua. Noutras é em nome de Yeshua. Passa pelas águas no batismo. Atravessar o Rio Jordão ali significava ser emergido no nome verdadeiro, que termina com Chá, Ialcha. Quando eles passassem, o que poderia dizer para eles é, vá em paz. Você soube pronunciar o nome correto. Você soube pronunciar o nome verdadeiro, Ialcha, o nosso líder, que nos introduziu na terra de Canaã. Então, atravessar o Jordão, precisava saber falar o nome correto. Muitos pastores hoje podem fazer vários vídeos falando sobre essa passagem, contando historinha de carochinha, mas nunca vai trazer isso aqui que eu trouxe para você agora. Não perca a pronúncia correta, não deixe ela sair de sua boca. Não siga Jesus, não siga Jesus, não siga Yeshua, que você vai estar com os burros na água. Não se emerge no nome, não vai lá e faça a imersão, o batismo, a imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Não! Em nome de Ialcha. Ialcha é salvação. Morreram 42 mil, não conseguiu. 42 mil homens morreu naquele dia porque trouxe um nome de morte. Não trouxe um nome de vida. Se tivesse trazido o nome de vida, teria morrido com Ialcha, mas já saía do outro lado vivo. Foram degolados e ficaram de cá do Jordão. Não passaram para lá. Aí eu pergunto para você, não tem não partir de pão? Não tem não que fazer jejum? Não tem não que ser emergido nas águas? Aquele cara que estava pregando, porque cara na carruagem lá, Apolo lá pregando, o cara lá na carruagem, livro de Atos, aí ele vira e fala assim, ali a água ali, quem que me pede de ser emergido? Ele falou nada. Se você crê que Ialcha é o Messias, o Filho do Altíssimo, falou, eu creio. Eles desceram da carruagem, o eunuco, e ele foi emergido. Ele falou assim, olha a água ali, a água. Como é que esses irmãos distorcem que a pessoa não tem que ser emergida nas águas? Ele falou, a água ali. O que impediu então de ser emergido? A água ali, olha o rio ali. Ele viu o rio. Ele aí andando de carroça e viu o rio. Falou, e aquela água ali, o que impediu de ser emergido? Ele falou, nada. Se você crê que Ialcha é o Filho do Altíssimo, ele falou, eu creio. Os dois desceram e fala que Felipe, não era Apolo, era Felipe. Felipe emergiu ele. E ele nasceu novamente em Ialcha Mashiach. Então, no livro de Atos, nós temos que ser sepultados com Ialcha no batismo, na imersão. Temos que passar pela imersão no nome correto. Ialcha. Por isso que o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, fala assim, arrependei-vos e sejam emergidos no nome de Ialcha para
perdão dos vossos pecados. Está entendendo, irmãos? Então, a história de Juízes lá, tem até um comentário, não sei se o irmão tem ele aí, que fala que a palavra ali, misturar, que Efraim misturou, é o mesmo que na Babilônia. É uma confusão de linguagem. Ele perdeu. Aí, ó, aí sim, aproxima aí para os irmãos verem. Aí vai explicar aí, ó, que a palavra hebraica lá é a mesma para confundir, confusão de linguagem. Efraim caiu na confusão de linguagem. Nós temos que ter o mesmo falar, o mesmo entendimento. Nós estamos trazendo a revelação do nome do Eterno aí, Deus de 2012. Nunca mudamos o foco. Estamos mostrando Iau e Yaush. Esses outros nomes, tudo, é nome que foram paganizados e corrompidos. Vou colocar o vídeo de um pastor aí, falando a palavra Shin e falando no grego S, que não tem a palavra Shin. Vou colocar ele para vocês verem. Aí eu nem entrei para falar nada, não, deixei. Eu só falei assim, agora eu sei o que eu tenho que ensinar mais. Agora tem que dar aula de etimologia, para mostrar para as pessoas que falam. Uma pessoa que fala Jesus não está pecando, não é uma ofensa ao Filho de Deus. É uma mera transliteração do nome. Você tinha Yeshu ou Yeshua, dependendo de onde em Israel se falava. Yeshu, na Galileia, ele chamava de Yeshu. O grego não tem o som de sh, SH. Sh. Então, Yeshu virou Yesu. Ok? Yeshu, o grego não fala. Sh. Então, vai falar S. Yesu. E os nomes próprios em grego possuem o sigma. Paulus, Marcos, Mateus, Johannes, né, em latim. Tem que ter o S no nome próprio. Tem S. Marcos, Cornélios. Todo nome próprio, o grego coloca o sigma no final, S. Iesu, para ser nome próprio, Iesus. Iesus, passando para o latim, para o italiano, Jesus em português. O espanhol, Jesus. Uma transliteração, não é tradução. Para começar, ele já pegou a partir do nome que está deturbado. Ele pegou Yeshua. Ele tinha que ter pegado lá atrás, Yaush. Yeshua já é uma abreviação. Já falei sobre isso em outros vídeos. Quem quiser assistir lá, assista lá. Mas, aí depois ele fala lá do grego, que ele também não conseguia, não consegue falar sh, não consegue falar chá, fala sa. Mas não adianta, tem que falar sa. Por isso que eu falei que o nome não é apenas uma escrita, é uma pronúncia. Você tem que conseguir falar a pronúncia. Aproxima aí para ver, irmão. O que é isso aí? Deixa eu ver aqui. Aproximar aqui. Aí, ó. Substituição do som SH. A língua grega não possuía um som equivalente ao SH hebraico, por isso o som foi adaptado para S. Aí. Então, o que acontece? Se era assim, eu creio que o grego antigo, o grego antigão mesmo, que é parece que realmente tinha o S com H. Depois é que veio esse grego moderno aí que corrompeu muita coisa. Então, o que acontece, irmãos? A palavra Shin, no hebraico, que é o S com H, que forma a palavra chá, colocando o A na frente fica chá. A palavra S com H, o Shin, ela representa Yahusha. Coloca aí, irmãos, o significado de vários nomes aí. Shabbat, Shalom, aí, ó, aproxima, aí, ó. Shaddai. Shaddai é todo-poderoso. Por quê? Porque através... o todo-poderoso se manifesta no seu filho. Tá vendo? Por isso que aparece a palavra Shaddai com a letra Shin lá no início. Ó. Tudo marcado de vermelho, Shin. Ó. Presença, a glória do Eterno, a presença do Eterno se manifesta no seu filho. Por isso que se escreve Shekinah. É a glória do Eterno. A presença do Eterno se manifesta aonde? Com a palavra, se escreve como? Shekinah, com a palavra Shin, que representa quem? Yahusha. A palavra Shalom aí, na verdade, é Shalom. Shalom significa o quê? Paz. A palavra, então, ela se escreve com qual palavra? Com a palavra Shin, que representa quem? O filho. Paz. Shalom significa paz. Ele é o quê? Seu nome será maravilhoso. Conselheiro do Criador forte. Príncipe da paz. Por isso se escreve com a palavra Shin. Tá vendo? Aí vem aí, ó, Shu, príncipe, líder e tal, tudo. Então, a outra também, põe a outra página, irmão. Shabbat. A palavra Shabbat, ela, Shabbat significa o quê? Descanso. Quem é o nosso descanso? Yaush. Vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu lhe darei descanso para as vossas almas. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso milênio. Ele é o príncipe da paz. Então, ele é o Shabbat.
Ele é o nosso sábado, o nosso descanso. Yahshua. Tá vendo? Então tudo tá nele. A palavra Jerusalém, Yahushalam. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Só faltou o rei aí no meio, aí, ó, na bandeira. Só faltou o rei para falar. Isso aí é a bandeira da cidade. Só faltou o rei para ficar completo o nome. Yahushalam. Então aqui, ó, olha aqui na tela que agora para vocês verem aqui. Olha aqui na tela para vocês verem. Aqui, essa palavra aqui, o Shin aqui, ó. Ele aqui, ó. Pode ver que ele está no meio do nome. Essa letrinha A aqui, eu posso bem dizer que ela representa a igreja. É aquilo que nós falamos lá da palavra Isha. Ela representa a igreja. E esse S com H representa o filho. O Azinho que representa a igreja, o S com H representa o filho. E aqui o eterno. O filho está no meio aqui, ó. Tá vendo? Ele fica entre o Criador e a igreja. Fica no meio. Por que ele fica no meio? Porque existe só um mediador entre o Criador e os homens. Yahshua, o Mashiach, o homem. Entre a igreja e o eterno está o S com H, está o Shin, Yahshua. E essa letrinha aqui também, se vocês pegarem no hebraico original, aí o irmão colocou aí, ó. Ela também significa fogo. O fogo. Ó, ela representa até o formato de um fogo no hebraico. Ela tem formato de um foguinho queimando, a labareda queimando. Por quê? Porque a glória do eterno, a Shekinah, o fogo do eterno, se manifesta no seu filho. Lá na sarça ardente, quem estava lá era o anjo de Yahweh. Ele estava no meio do fogo, no meio da sarça ardente, no meio do fogo. O fogo do eterno, a glória do eterno habita em Yahweh. Porque ao mesmo tempo que Yahshua é o fogo que purifica, Yahshua também é o fogo que consome. É o fogo que consome. E essa letra aqui também no hebraico, o significado dela é dente. Dente serve para quê? Mastigar, triturar, destruir. Ele serve para trazer paz, que é sábado, descanso e paz, e serve também para poder trazer o castigo, o fogo consumidor. Por isso que significa dente no hebraico essa palavra, para triturar, esbagaçar. Quando ele vai voltar na guerra do Armagedon, ele vai vir para triturar, para esbagaçar. É o Shin de Yahshua. E lá no livro de Malaquias fala que o anjo de Yahweh vai descer como fogo devorador. Na sua frente, o fogo vai devorar tudo. Ele, então, essa letrinha representa o fogo. Então, irmãos, não adianta. A coisa é magnífica, a coisa é tremenda. E nós estamos no verdadeiro fundamento. Então, só vai haver edificação para a igreja se ela estiver edificando em cima do fundamento correto. Não existe edificação sem estar em cima do nome verdadeiro. Não adianta lançar Jesus e e falar que está edificando a igreja, que não está. O Eterno não aprova esse fundamento e não aprova esse nome aí. Esse nome não tem o nome do Eterno. Esse nome não foi escolhido pelo Eterno. Então você tem que conhecer a pronúncia correta de Yahweh e Yahshua. Você tem que saber a pronúncia correta desses dois nomes. Saber conhecer o verdadeiro nome do Eterno. Por isso que no livro de Apocalipse 14, versículo 1, então, fala que vai na testa dos vencedores vai estar escrito o nome do pai e o nome do filho. Vai estar escrito o nome do seu pai, Yahweh, e o nome do seu filho, Yahshua. Dois nomes em um só. E no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, fala que vai estar o nome da cidade santa, Yahushalam. 3 nomes em um só. E é isso aí que eu queria trazer para os irmãos. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 52, Yahshua fala para os escribas e fariseus. Ele fala assim, vocês têm a chave do conhecimento na mão. Só que vocês, aí, ó, coloca aí, irmão, na tela aí, essa Bíblia aí. Que aflição espera vocês, especialistas na lei religiosa? Está falando para os escribas e fariseus. Pois vocês tiram a chave do conhecimento do povo. Vocês tiram a chave do conhecimento do povo. Qual que é a chave do conhecimento? O nome Yahweh e Yahshua. Com essa chave aí, você entra no reino milenar, se você tiver essa chave aí, e você for temente ao Criador e servir Ele de todo o coração. Você entra no reino milenar. Por quê? Porque Yahshua fala no livro de Apocalipse, fala assim, eu sou aquele que tem a chave de Davi. A chave de Davi. Davi reinou sobre Israel. O Eterno fala que Yahshua vai reinar sobre Israel. Fala, eu lhe darei o trono de Davi. Davi era rei e reinou em Jerusalém. E Yahshua vai reinar em Jerusalém. O milênio ele vai governar de Jerusalém. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. Então ele vira e fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Qual é a chave que Davi tinha? A chave que ele derrubou Golias. Ele falou, você vem a mim
com paus e lança. E eu vou contra você no nome de Ial dos exércitos. Então, Davi tinha a chave que derruba os principados e potestades, derrubou o gigante. A igreja, os gideões, os vencedores, os 144 mil, os vencedores que vai estar com Yalcha, tem a chave que derruba os principados e potestades, tem a chave que abre o reino milenar. Por isso que ele fala, eu sou aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Eu estou oferecendo a chave para vocês, a chave é o meu nome. Com essa chave vocês abrem as portas dos céus para receber todas as bênçãos e abre as portas dos céus para obter a salvação e o reino milenar para reinar comigo. Então, Yalcha, ele nos deu a chave, é o seu nome. Ele foi para o céu, mas nos deu aquela coisa que é a coisa mais importante que ele podia nos dar, que é o seu nome. Não existe nada maior que ele podia nos dar a no seu nome. Da mesma forma que ele recebeu o nome do Pai, ele passou para nós. Ele falou, eu anunciarei o seu nome aos meus irmãos. E ele anunciou o nome do Pai e o nome dele. É Ial e Yalcha. Sem esses nomes, ninguém vai entrar no reino milenar. Os escribas e os fariseus ocultaram o nome das pessoas. Viu aí o que estava escrito aí? Vocês esconderam a chave do conhecimento do povo. Vocês não entram e não deixam os que querem entrar no reino. Assim são os pastores e os padres. Eles escondem a chave do conhecimento, que é o nome do Eterno e o nome do seu Filho. Nós temos que vender tudo que nós temos para poder adquirir essa chave. Nós temos que esforçar o máximo para poder alcançar a chave, alcançar o nome do Eterno e o nome do seu Filho. Por isso que eu vou terminar com esse versículo aí. Quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas na sua roupa? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Nós sabemos. O nome do Eterno é Ial. E o nome do seu filho é Yalcha. E ninguém tira a chave do conhecimento das nossas mãos. Shalom de Yalcha. Louvai a Ial desde os céus, louvai nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai sol e lua, louvai todas as estrelas luzentes, louvai céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome Ial, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvem o nome Ial, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Louvai a Ial desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças. Louvem o nome Ial, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai a Ial.